Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que mais uma vez está conosco acompanhando os estudos do Apocalipse versículo por versículo. Hoje nós estaremos estudando a respeito da carta à igreja de Esmirna. Então eu convido você para que abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro do Apocalipse, no capítulo 2, e nós vamos ler os versículos 8 a 11. Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11, diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Como nos estudos anteriores, eu disse a respeito dessas 7 cartas que João estava recebendo por intermédio do anjo, o qual Cristo havia enviado para ele. E também o próprio Cristo estava falando a ele a respeito destas cartas. João, então, atestava o que o anjo, atestava o que Cristo, escrevia o que o anjo, escrevia o que Cristo estava para ele dizendo. Então, estas cartas ele estava enviando para as igrejas que existiam na Ásia Menor, no período em que ele vivia. Todavia, nós vemos que a profecia com relação a essas 7 igrejas do Apocalipse é uma profecia de tipo e antítipo. Uma profecia que tem um primeiro cumprimento e um segundo cumprimento. Algo que serve de sombra para, na verdade, refletir o que é o objeto original. Tipo e antítipo. Nós podemos pegar o maior de todos os exemplos de tipo e antítipo com relação ao Cordeiro no Antigo Testamento, o qual simbolizava a Cristo no Novo Testamento. O Cordeirinho do Antigo Testamento era um tipo de Cristo, que era o antítipo do Cordeiro no Novo Testamento. As 7 igrejas que existiam na Ásia Menor, no período de João, igrejas essas às quais João estava enviando as cartas, elas eram tão somente um tipo do antítipo profético. Ou seja, estas 7 igrejas literais que existiam no período de João, elas eram uma sombra. Elas eram, na verdade, um meio para explicar a respeito dos 7 períodos proféticos que a Igreja de Deus teria até a consumação dos séculos. Cada igreja que existia na Ásia Menor simboliza um período profético da Igreja de Cristo até a consumação dos séculos. Nós já estudamos nos últimos 2 estudos a respeito da igreja em Éfeso, o período profético que vai do ano 27 depois de Cristo até meados do ano 100 depois de Cristo. Hoje nós estaremos estudando sobre a igreja de Esmirna. Tempo este profético que inicia-se em meados do ano 100 depois de Cristo e vai até meados do ano 313 depois de Cristo. E bom, vamos começar então a explanar os versículos que acabamos de ler. O Senhor Jesus inicia dizendo assim para o seu servo João: Ao anjo da igreja em Éfeso, ou melhor,
Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Esmirna significa amargura. O Senhor Jesus estava dizendo que para o anjo, ou seja, para o mensageiro, pois a tradução da palavra anjo significa mensageiro. E nos estudos anteriores nós vimos que anjo, quando no Apocalipse fala a respeito de anjo, não está falando apenas a respeito dos seres que moram no céu e vêm do céu para trabalhar em favor do homem aqui na terra. Não está falando apenas daqueles seres altos, fortes, gloriosos, com 2, 4 ou 6 asas, que são os anjos, os mensageiros de Deus. Mas no Apocalipse e em outras partes das Escrituras, nós vemos que a palavra anjo, a palavra mensageiro, é utilizada para falar também dos mensageiros que o Senhor possui aqui na terra. E algumas vezes, quando se fala a respeito de anjo que vem do céu, refere-se até mesmo ao próprio Cristo ou ao Espírito Santo e até mesmo ao Pai, pois em determinados momentos da história do grande conflito entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro, Cristo, o Espírito e o Pai aparecem como mensageiros deles mesmos ou mensageiros um do outro. Portanto, aqui quando fala que ao anjo da igreja em Esmirna escreve, está falando a respeito do mensageiro ou dos mensageiros do período profético de Esmirna. Aqui é uma carta escrita pelo punho de João, mas que saiu da boca dos lábios de Cristo, uma carta para os mensageiros de Deus que estariam vivendo no período profético da igreja em Esmirna, que vai do ano 100 até meados do ano 313. Como eu disse, Esmirna significa amargura. Amargura por quê? Nós vamos ver na história, nós vamos ver neste próprio estudo que este período da igreja, a igreja em Esmirna, foi um período de grandes dificuldades para o povo de Deus. Foi um período de grandes perseguições para o povo de Deus. Por isso o Senhor escolheu a igreja literal que ficava em Esmirna para representar a igreja profética do período de Esmirna. Porque o nome Esmirna simplifica ou ilustra ou ajuda a compreender o período em que a igreja passaria do ano 100 até meados do ano 313 aqui na terra. Um período de grande amargura. E o Senhor continua a falar ao seu servo para que este escrevesse ao povo do Senhor do período de Esmirna. Ele diz o seguinte: estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e que tornou a viver. Bom, Cristo é o primeiro e é o último. Cristo é o alfa e é o ômega. Cristo é o Deus eterno. Ele é o verbo que no princípio estava com Deus, o verbo que era Deus e o verbo que se transformou em carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de poder, cheio de majestade. Jesus é um com o Pai e um com o Espírito Santo desde a eternidade. Jesus sempre existiu e Jesus sempre existirá. Jesus não foi criado pelo Pai. Jesus é um com o Pai desde a eternidade. Mas quando ele teve de descer do céu à terra para a missão de libertar os homens do cativeiro do pecado, então Jesus ele se transformou em carne. E quando ele se transformou em carne, ou ele se transformou em homem, ele também assume a posição de filho de Deus. Jesus é um com o Pai de eternidade e será um com o Pai por toda a eternidade. Mas sendo ele Deus, ele fala ao povo da igreja de Esmirna que ele esteve morto. E por que Jesus esteve morto? Por causa das consequências do pecado. Ele mesmo, sendo Deus, sendo irrepreensível, não
tendo em si pecado, porque nunca pecou e jamais pecaria, ele não merecia ter morrido, ele não precisava ter morrido, mas porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho, ele entregou a Jesus para que Jesus se transformasse em homem, e então, morrendo, ele estaria pagando os pecados, ele estaria pagando a consequência dos pecados dos homens, que é a morte. Jesus mostra que por Deus, o Pai, Ele e o Espírito, terem amado tanto a sua obra-prima da criação, que é o homem, por conta disso, eles teriam então que fazer um plano no qual o homem pudesse ser salvo dos seus pecados, dos pecados os quais eles haviam transgredido contra a santa, boa, justa e imutável lei de Deus. O Senhor, ele colocou em sua lei o seu próprio caráter santo, bom e justo. E não pode haver perdão para o pecador que transgride a lei de Deus. A condenação para a transgressão da lei de Deus é a morte, diz a palavra de Deus. E houve uma transgressão da santa lei de Deus. O homem a transgrediu e o salário dessa transgressão, deste pecado do homem, era a morte eterna. Mas por conta disso, por conta do amor infinito de Deus, Deus resolveu pagar o preço da morte, o qual você e eu merecíamos. Ele resolveu pagar o preço dessa morte nele mesmo. O plano da salvação que o Senhor Deus estabeleceu para você e para mim é algo simples, porém complexo ao mesmo tempo. Mas resumindo, o plano da salvação é uma troca. Jesus viveu como homem uma vida santa, pura, irrepreensível aos olhos de Deus o Pai, porque Jesus veio para cumprir a lei. Aquilo que o homem não conseguiu fazer, que era cumprir a lei, Jesus veio como homem e cumpriu a lei. Sendo que ele cumpriu a lei, ele foi justo diante dos olhos de Deus e não merecia morrer, mas sendo justo, ele tomou sobre si os pecados dos injustos. E agora ele então obtém essa justiça e esta vitória sobre o pecado, ele compartilha com aqueles que creem nele. Todos que creem que em Jesus, nos atos de Jesus, na vitória de Jesus, na perfeita guarda da lei que Jesus viveu e guardou quando homem, todos que creem nestas coisas e aceitam o que Jesus de graça oferece para nós, de graça divide conosco, então todos esses são salvos pelas obras que Jesus fez. E Jesus, ele toma sobre si, na verdade, tomou sobre si a culpa do homem na cruz do Calvário. O justo pagando o preço que o injusto merecia pagar. E o injusto recebendo as bênçãos que o justo recebeu por viver uma vida irrepreensível diante do Pai. Viu? Simples, mas ao mesmo tempo complexo. Na verdade, a eternidade inteira será tempo talvez suficiente para estudarmos mais e mais profundamente a respeito do plano da salvação de Deus. Mas a verdade é que, sendo Jesus eterno, sendo Jesus justo, não tendo pecado, diz ele ao seu povo da igreja em Esmirna: eu estive morto, eu paguei o preço, mas eis que eu vivo eternamente, diz também a palavra de Deus. Se o Senhor Jesus, sendo eterno e não tendo pecado, por causa do pecado que o homem cometeu, ele precisou morrer,
Então, os seus seguidores fiéis, por causa do grande conflito entre a verdade e o erro, eles também padeceriam as mesmas coisas que o Senhor Jesus padeceu. Pois, embora Jesus tenha pago o preço do pecado, ainda assim ele diz que nesse mundo nós teríamos aflições. E que a nossa alegria devia estar em que ele venceu o mundo. Mas Jesus, ele disse que assim como ele morreu e também ressuscitou, da mesma maneira, o povo do período de Esmirna, um povo tão perseguido, um povo tão prejudicado, um povo tão martirizado, ainda que eles morreriam por causa do nome de Jesus, o Senhor os ressuscitaria tal como ele havia ressuscitado. Então, eles tinham essa certeza de que assim como Cristo morreu e ressuscitou, eles também, se morressem por amor a Cristo, confiantes em Cristo, também, por ter fé em Jesus, um dia haviam de ressuscitar. E a palavra continua, o Senhor Jesus diz para o povo do período de Esmirna, através do seu servo João: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Esta igreja do período em Esmirna, do ano 100 até meados do ano 313, ela foi perseguida pelos judeus. E ela também foi perseguida pelos romanos. Por mais de 200 anos, a igreja foi extremamente assolada, tanto pelos judeus como pelos romanos. Embora judeus e romanos não se davam, porque os judeus haviam se transformado em escravos, cativos, na verdade, do jugo romano, do Império Romano. E os judeus eram um povo muito orgulhoso, que esperavam, na verdade, que o reino temporal de Deus se estabelecesse nessa terra. E eles esperavam que quando o Messias viesse e estabelecesse o reino temporal nesta terra, então eles iriam destruir todos os seus inimigos. E os judeus tinham em seus corações que quando o Messias viesse, ele os tiraria desse jugo de escravidão, de servidão aos romanos. Por isso os judeus odiavam os romanos e os romanos também não gostavam nada dos judeus, porque eles faziam muitas sedições, muitas encrencas. Talvez fosse um dos povos do Império Romano que mais faziam encrencas e traziam problemas para Roma. Por isso eles não se davam, eles não se acertavam, um odiava o outro, mas com relação a destruir cristãos, judeus e romanos, eles estavam juntos. Tanto é que o primeiro cristão, ou na verdade, o próprio Cristo, ele foi morto, ele foi crucificado pela junção entre judeus e romanos. Embora esses dois povos não se dessem, mas pelo fato de o coração de ambos os povos estarem longe do Deus infinito, então ambos odiavam a lei de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus e o próprio Deus, ainda que pensavam que não o odiavam. Mas quando Deus, em seu Filho amado Jesus Cristo, desceu a essa terra, a maioria dos judeus mostraram que verdadeiramente eles não conheciam e nem amavam a Deus, porque se uniram aos romanos para crucificar o Filho do homem, Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o qual havia vindo a este mundo para libertar os seus, o seu povo escolhido, que eram os judeus, mas infelizmente esses amaram mais as trevas do que a própria luz. E o Senhor Jesus certa vez diz que se ele havia recebido os escárnios, se haviam feito isto com o madeiro seco, que era ele mesmo, Jesus, o que haveria então eles, tanto os judeus como os romanos, o que haveriam eles de fazer com o madeiro seco? Jesus, o madeiro verde, e os seus seguidores, o madeiro seco.
se escarneceram dele, se maltrataram ele, se bateram nele, se cuspiram nele, se crucificaram a Cristo, certamente fariam isto, ou até coisas piores com seus discípulos. E por isso, assim como os judeus e os romanos se uniram para escarnecer, para prejudicar e para matar a Cristo, judeus e romanos também se uniram para escarnecer, para prejudicar e para matar o povo de Deus, de uma maneira toda especial neste período da igreja profética em Esmirna. Os discípulos desta época, eles tinham uma grande dificuldade com relação às suas finanças, pois eles eram extremamente perseguidos tanto por judeus como por romanos. Então as suas posses materiais muitas vezes eram confiscadas. O povo cristão do período em Esmirna não tinha geralmente grandes posses e nem poucas posses, porque tanto romanos como judeus acabavam tomando para si essas posses, ou de uma forma ou de outra destruindo os bens materiais dos cristãos. Por isso esse foi um período da igreja cristã em que os crentes em Cristo sofreram grande perda material. Mas o Senhor Jesus disse que eles eram ricos, não ricos financeiramente, eles eram pobres financeiramente, mas essa pobreza, essa perseguição que os judeus e os romanos infligiam sobre o povo de Deus fazia com que o povo de Deus buscasse, clamasse o Senhor, porque na verdade eles perdiam seus bens materiais e eles ficavam sem nada, mas eles não capitulavam neste grande conflito, eles não se entregavam na verdade em meio a esta guerra. Pelo contrário, agora que eles não tinham nada, eles buscavam o tudo que estava lá em cima. Eles colocavam todas as suas esperanças em Deus, eles entregavam seus corações ao Senhor, e eles sabiam que eles tinham um tesouro na eternidade. Eles sabiam, na verdade, que o maior tesouro que eles tinham era Cristo Jesus, o Rei do Universo, o qual olhava para eles com compassividade e o qual estava constantemente a dizer em seus corações: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões roubam. Era justamente o que estava acontecendo com eles naqueles dias. Mas eles tinham em seu coração as palavras de Jesus, as quais diziam: ajuntai antes tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não podem entrar, e assim também nunca roubarão o tesouro eterno, o qual vocês possuem. Aquele povo, meus irmãos, era um povo rico em espiritualidade, em comunhão com Deus, em força, em fé, em perseverança. Eles eram unidos em Cristo Jesus. Jesus era a cabeça daquele povo, e aquele povo era um corpo unido, cada membro fazendo as suas funções e ajudando os demais membros. E desta maneira, mesmo sendo perseguida, a igreja se fortalecia e a igreja aumentava também em número, mesmo nesse terrível tempo de perseguição. E vamos adiante. O Senhor Jesus também disse que João deveria escrever o seguinte para o povo no período de Esmirna. Jesus também conhecia a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Certa vez, Jesus, debatendo com os fariseus, debatendo com os escribas, falando com aqueles líderes da igreja, dos judeus, do povo hebreu, Jesus disse o seguinte, disse que eles eram filhos de Satanás, e reafirmou que Satanás era o pai deles. Ora, eles eram sacerdotes, eles eram escribas, eles eram o povo eles eram os líderes que ensinavam o povo de Deus. Eles foram eleitos para serem os dirigentes da nação santa a qual o Senhor tinha sobre a face da terra. E como Jesus, que havia desde o passado
estabelecido o sacerdócio, estabelecido a sua própria igreja, agora estava chamando os dirigentes da igreja de filhos de Satanás. Bom, meus irmãos, a salvação ela é individual, ela é pessoal. E o Senhor ele não pode salvar uma pessoa a qual não deseje por si mesma verdadeiramente, de coração, ser salva. Aquele era o povo de Deus, aquela era a nação de Deus, aqueles eram os líderes que o Senhor havia escolhido. Todavia cabia a cada um daqueles indivíduos fazer uma entrega pessoal, uma decisão pessoal ao lado de Deus. Todavia, por causa da pompa, por causa do dinheiro, por causa do orgulho, da ganância, da vaidade, por causa dos aplausos do povo, por causa das coisas relativas ao século no qual eles viviam, os corações desses líderes acabaram se sobrecarregando de uma glutonaria egocêntrica. E eles acabaram então se afastando de Deus, porque quando o coração está cheio do eu, está cheio da vaidade, está cheio da presunção, está cheio do adultério, está cheio do amor ao dinheiro e do amor às coisas que o mundo pode nos oferecer, então Deus é colocado de parte. E neste momento que Deus é colocado de parte, então Satanás, o autor de todas essas coisas, as quais o coração carnal humano deseja, ele reclama para si as pessoas as quais amam essas coisas. Ele reclama para si essas pessoas como sendo os seus filhos espirituais. E Jesus, ele reconhecia que aqueles líderes que se diziam um povo santo, se diziam judeus, se diziam filhos de Jacó, se diziam descendentes de Abraão, na verdade, pelo fato dos seus corações estarem neste mundo, eles se tornaram filhos de Satanás. Se eles eram filhos de Satanás, então eles se tornavam automaticamente servos de Satanás, cumpriam os desígnios do maligno. E quando o povo judeu, a nação dos judeus, abandonaram o presente de Deus, que é Cristo Jesus, quando eles rejeitaram a Cristo, então eles estavam afastando de si o Espírito Santo do Senhor, e os seus corações agora estavam sendo dominados pelo poder do maligno. Eles se diziam filhos de Abraão, herdeiros da promessa, mas na verdade por rejeitarem o autor da vida, o qual veio salvá-los e também os gentios, por terem rejeitado a Cristo Jesus, eles se tornaram filhos de Satanás, sinagoga de Satanás, igreja de Satanás, e agora por conta disso eles perseguiam os verdadeiros cristãos. Os judeus, tanto que haviam aceitado o evangelho, como os judeus espirituais, pois israelitas não são aqueles por circuncisão, mas são aqueles que são circuncidados espiritualmente. Por isso, todo o gentio que aceita a Cristo Jesus, ele se torna Israel espiritual, ele se torna espiritualmente circuncidado. Mas todo o judeu que rejeita a Cristo, que blasfema do nome de Cristo, que toma para si as prerrogativas as quais são devidas ou são do próprio Jesus, então estes se tornam sinagoga de Satanás, servos do maligno, e fazem tudo aquilo que o seu pai acaba designando para que eles façam. E a vida dos cristãos ficou muito difícil, porque os judeus daquela época haviam aceitado a Satanás como seu pai e como seu líder. E eles complicaram demais a vida e o trabalho dos cristãos do período de Esmirna. Assim acontece hoje em dia, meus irmãos. Existem muitos líderes, existem muitas pessoas grandes na igreja
que assumem cargos, os quais nós admiramos essas pessoas pelos cargos os quais elas assumem, mas na verdade os seus corações não estão em Cristo, os seus corações não estão entregues a Deus, os seus corações estão cheios da malícia, do adultério, do amor ao dinheiro, do amor ao mundo e às suas concupiscências. E quando o coração dos líderes da igreja se afasta de Deus e põe todos os seus desejos nas coisas deste mundo, então Satanás ele pode reclamar para si esses líderes, tal como ele reclamou para si os líderes da igreja de Deus lá no passado. E agora, tal como no passado, no presente, Satanás também tem aqueles que se dizem judeus, que se dizem israelitas, que se dizem os líderes do Israel espiritual, mas que na verdade são filhos de Satanás. Tornam-se sinagogas de Satanás, tornam-se bodes espirituais, ensinando a cabras. Por isso que Jesus disse que naquele dia ele virá e separará as ovelhas para um lado e as cabras para o outro. Todos esses estavam em sua igreja, tanto ovelhas como cabras, porque verdadeiramente existem pastores de ovelhas dentro da igreja. Esses guiam as ovelhas, esses ajudam os irmãos a se conservarem puros como ovelhas de Cristo. Mas existem os pastores que, tal como no livro de Levíticos, são tal como o bode, a Azazel, que representa o próprio Satanás. Estes pastores que têm o coração tal como o coração de Satanás, eles são líderes de cabras, cabras espirituais. E no dia da vinda de Cristo, tanto esses pastores como estas pessoas as quais olharam para eles e acabaram copiando os mesmos desígnios, as mesmas coisas que esses pastores faziam, mas não foram até a palavra de Deus para obter a verdade que o Senhor traz em sua palavra, estes serão colocados à esquerda. E o Senhor Jesus, infelizmente, terá que dizer para estes: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ide para o fogo eterno. Que essa não seja a tua, que essa não seja a minha realidade, meus amigos. Prossigamos. O Senhor Jesus também disse ao seu povo da igreja em Esmirna: não temas as coisas que tens de enfrentar, que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. No livro de Números, no capítulo 14, no versículo 34, ali nós começamos a ver uma maravilha que o Senhor Deus nos traz. Lembre-se que o Senhor Jesus, ele diz que nós devemos examinar as Escrituras, porque nós julgamos ter nas Escrituras a vida eterna. E são as Escrituras que testificam de Cristo. Lembre-se que Isaías, quando ele fala a respeito de como nós devemos estudar as Santas Escrituras de Deus, ele diz que nós devemos pesquisar um pouquinho ali, um pouquinho acolá, porque em cada canto da Bíblia tem regra e mais regra, regra sobre regra. E nós temos que pegar essas regras, nós temos que pegar essas coisas que o Senhor vai colocando em cada ponto da Bíblia, e nós temos que juntar tudo. E quando nós juntamos tudo, nós estamos então estudando a Bíblia, e dessa maneira o Espírito Santo ele vai dando luz do que realmente a palavra de Deus quer nos dizer. A palavra de Deus é uma espécie de um quebra-cabeças. As coisas, principalmente as profecias, são uma espécie de quebra-cabeças em toda a Bíblia. As peças estão espalhadas desde Gênesis até o Apocalipse. E nós temos que achar essas peças e ir encaixando peça após peça até formarmos uma figura perfeita do quadro profético. Em Números, no capítulo 14, versículo 34, ali nós vemos que Deus estabelece uma conversão dia igual a ano com relação às coisas concernentes à profecia.
Ali em Números, no capítulo 14, nós vemos que o Senhor estabelece uma regra para se interpretar a profecia. Em Números, no capítulo 14, o Senhor fala que para cada dia que o povo esteve vagando no deserto, o povo agora deveria então vagar cada dia por um ano. Ou seja, um dia na profecia acabou transformando-se em um ano. No Apocalipse nós vemos que existem muitas profecias que o Senhor traz dias. No livro de Daniel nós vemos que existem muitas profecias que o Senhor fala a respeito de dias. Mas estes não são dias literais. Na profecia os dias eles se convertem em anos. Aqui o Senhor Jesus disse que o diabo, ele viria com uma perseguição, uma tribulação sobre o povo de Deus no período em Esmirna. E ele disse que essa perseguição demoraria 10 dias. Por 10 dias seriam presos, perseguidos, mortos. Mas 10 dias na profecia, como eu disse, na aplicação do dia igual a um ano, então 10 dias se tornam 10 anos. E será que a profecia ocorreu? Sim, porque a palavra de Deus, ela é eterna, ela é certa, correta, ela não se move nem para a direita nem para a esquerda. Tudo que sai da boca do Senhor e através dos seus profetas é colocada no papel. Tudo isso sempre vem a se cumprir no tempo estabelecido, no tempo em que o Senhor permite ou que o Senhor estabelece que aconteça. Pois bem, quais foram então esses 10 dias de tribulação, ou na verdade profeticamente interpretando, esses 10 anos de perseguição? Foram os 10 anos talvez mais terríveis do período do cristianismo. Foi do ano de 303 ao ano de 313. Foram as perseguições que os imperadores romanos Diocleciano e Galério infligiram à Igreja de Deus no período de Esmirna. Dezenas, centenas, milhares, milhões de cristãos foram martirizados, foram escravizados, foram escarnecidos, perderam seus bens. Muitos, infelizmente, diante de tais provações, diante de tais perseguições e grande angústia, vieram a abandonar a fé em Cristo. Desistiram de sua fé por causa da perseguição a qual era infligida pelos imperadores, tanto Diocleciano e também o imperador Galério. Mas boa parte desses cristãos não desistiram, mesmo em face da morte, mesmo em face do martírio, eles permaneceram firmes. E a palavra que nós vemos em todos os períodos do cristianismo, a palavra dos próprios cristãos e dos escritores não cristãos e cristãos, em todo o decorrer do cristianismo na história do mundo, a palavra é a mesma. Que o sangue dos cristãos que eram martirizados transformava-se em semente. Aonde morriam 10 cristãos, 100 apareciam em seu lugar. Onde eram martirizados 100 cristãos, 1000 apareciam em seu lugar. Por isso o Senhor Deus era honrado e era glorificado mesmo no martírio dos seus filhos. O Senhor permitia que isto acontecia, não porque ele designava que tinha que acontecer, mas Satanás incutia ira pelos cristãos no coração desses imperadores e dessas pessoas as quais tinham entregado os seus corações nas mãos de Satanás. Ele incutia a ira pelos cristãos, esses imperadores, esses soldados, essas pessoas martirizavam os cristãos, torturavam os cristãos, mas os cristãos não desistiam, tal como Cristo, eles iam para a fogueira, eles iam para a guilhotina, eles iam para os calabouços, mas no lugar desses cristãos que sofriam o martírio,
Deus, através do testemunho desses cristãos, por causa do testemunho destes cristãos, ele suscitava multidões e mais multidões de novos cristãos. Por isso que a palavra de Deus diz que aonde o pecado abunda, superabunda a graça. Enquanto Satanás queria destruir o cristianismo com perseguições e com tribulações, o Senhor Deus fazia que o cristianismo prosperasse dia após dia para a glória e honra do seu próprio nome. Mas continuemos, a palavra do Senhor para os fiéis dele, do período de Esmirna, também é a seguinte: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Bom, Jesus certa vez disse que aquele que achar a sua vida, então perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor dele, este a achará. O Senhor estava dizendo que os fiéis no período de Esmirna deviam ser fiéis realmente até a morte. Ainda que fosse dolorosa, ainda que fosse sofrida, ainda que eles não quisessem ir para a morte, mas se eles tivessem que morrer para glorificar o nome de Deus, eles deviam morrer, eles deviam derramar o seu sangue. Porque se porventura eles perdessem a vida por amor a Cristo, por testemunhar que eles são servos de Deus, então a promessa é que eles receberiam a coroa da vida, a qual o justo juiz dará a todos aqueles que o amam. Esses cristãos sabiam que a vida deles não era tão valiosa como estar na presença de Cristo por toda a eternidade. Esses cristãos, eles podiam dizer como Paulo dizia: bom, enquanto eu viver, eu vivo para Cristo, mas se porventura eu morrer, para mim é lucro. Muitos dos cristãos que em todo o período do cristianismo onde houve perseguição e martírio, muitos desses cristãos iam para a fogueira, iam para as guilhotinas vestidos com suas roupas de festa, com suas roupas de gala. Muitas moças, muitas virgens iam para a fogueira com seus vestidos de noiva, como se estivessem indo para uma grande festa, porque elas sabiam que a morte podia vir, o seu sangue podia ser derramado, mas elas compreendiam que a palavra de Deus faz a promessa que aquele que for fiel até a morte, este receberá a coroa da vida. Porque assim como Cristo morreu e ressuscitou, todos aqueles que por amor a Cristo morrem, diz o Senhor, no último dia ele os ressuscitará. Isso não aconteceu apenas no período da igreja em Esmirna, em muitos outros períodos. E a palavra de Deus nos diz que nesse último período da história do mundo haverão martírios, haverá novamente a perseguição. Vivemos em um mundo aparentemente civilizado, mas a palavra de Deus nunca errou e ela não erra. Chegará um momento em que as leis serão removidas, e aonde há liberdade religiosa não mais haverá. E todos aqueles que quiserem viver piamente o que as Santas Escrituras dizem que é o correto, diz o Senhor Jesus, todos estes padecerão perseguições. Pais entregarão a filhos, filhos entregarão os pais. Marido entregará a esposa, esposa entregará o filho. Os da própria casa serão seus inimigos. É nestes termos que o Senhor Jesus diz que ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada. Porque a palavra de Deus, ela é uma espada que corta profundamente, rasgando juntas e medulas, para discernir o que vai dentro do coração do homem. A palavra de Deus, ela vem nos trazer paz entre nós e Deus.
Mas todos aqueles que não aceitam a verdade de Deus, eles acabam virando inimigo daqueles que fazem paz com Deus. Por isso que a palavra de Deus se torna uma espada, não uma espada entre o homem e Deus, entre o homem que aceita a verdade e o Deus que é a verdade, mas torna-se uma espada entre o homem que aceita a verdade e aqueles que não aceitam a verdade. Porque quem aceita a verdade sai das trevas e vem para a luz. Mas quem não quer sair das trevas para vir para a luz, então não consegue conviver com aqueles que estão na luz. Porque a palavra de Deus diz que não há comunhão entre trevas e luz. Não pode haver comunhão entre Cristo e Satanás, entre o povo de Cristo e o povo de Satanás. Não pode haver ecumenismo entre a verdade e entre o erro. Não pode haver paz entre a verdade e entre o erro. Os cristãos não podem aceitar o erro, aceitar as tradições humanas, porque essas tradições dizem que haverá uma paz, uma falsa paz no planeta. Nós devemos nos fundamentar no assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. A palavra de Deus nos mostra que nos últimos dias haverão clamores pelo mundo inteiro. Paz, paz e prosperidade. União entre povos, união entre religiões, união entre credos. Mas não pode haver união entre a verdade e o erro, entre a verdade e a mentira, porque não há comunhão entre as trevas e a luz. É por isso que nos últimos dias, os servos de Deus serão perseguidos, serão novamente escarnecidos, serão muitos deles mortos, martirizados, porque eles permanecerão firmes no assim diz o Senhor. Mas o mundo não estará no assim diz o Senhor, mas o mundo estará no assim diz o Estado. Assim diz as religiões apóstatas, assim diz a tradição dos homens. Então não haverá comunhão entre o verdadeiro fiel e os que se dizem judeus, se dizem israelitas espirituais, mas na verdade são sinagoga de Satanás. E infelizmente, o mundo quase inteiro, diz a palavra de Deus, seguirá a besta. Seguirá, ouvirá, se prostrará diante do anticristo. Aquele que odeia a Deus e tudo que dá culto a Deus, mas que se assenta no trono de Deus, fazendo-se parecer Deus. Meus amigos, nós temos uma ideia muito errada do anticristo. Pensamos que o anticristo será muito evidente, que ele é o inimigo de Deus quando ele aparecer. De jeito nenhum. Satanás, quando se revelou a Eva no jardim do Éden, ele não apareceu como um anjo de trevas, dizendo: eu sou Satanás, eu sou o anjo rebelde, e agora eu vou convencer você de se tornar uma rebelde como eu sou. Não. Ele entrou dentro da serpente, o qual a palavra de Deus diz que a serpente era o animal mais sagaz. E provavelmente deveria ser o mais belo que existia no jardim. Ele entrou dentro deste animal. E Eva não sabia que ele estava dentro deste animal. E com palavras doces ele começou a misturar a verdade com o erro. E se você estudar a queda de Eva e a queda de Adão, você vai ver que a serpente falou mais verdade do que erro. Mas entre a verdade estava o erro. E Eva então foi ludibriada, foi enganada e acabou pecando, pensando que estava fazendo algo bom para ela e bom para o seu marido. O anticristo,
o dragão, a serpente, o pai da mentira, ele não virá como um monstro terrível. Porque a palavra de Deus diz que Satanás pode transformar-se em um anjo de luz com a finalidade de enganar. E os seus ministros transformam-se em ministros de justiça, também com a finalidade de enganar a ti, de enganar a mim, de enganar a todas as nações. E a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias, a besta, o falso profeta e o dragão, três grandes corporações, sob o poder de Satanás, se unirão. Corporações que hoje imaginamos que nunca se uniriam. Credos que imaginamos que nunca se uniriam. Mais para frente saberemos o que significam essas corporações, esses símbolos. Se unirão a besta, o falso profeta e o dragão. Todos estarão sob o poder do anticristo. Todos se tornarão servos de Satanás. O falso profeta, em especial, pensará que é Israel espiritual. Mas, na verdade, será a sinagoga de Satanás. Peça o espírito da profecia. Você precisa compreender em que tempo está vivendo. E você precisa compreender que este mundo está sob o jugo da mentira. E a mentira não está só fora das igrejas. Pelo contrário, de uma maneira especial, a mentira hoje está dentro das igrejas. Não estou dizendo que você não deva ir à igreja. Eu estou dizendo que você deve abrir os seus olhos. Porque os judeus que não abriram os seus olhos, eles acabaram clamando, crucifica-o, crucifica-o, porque eles acreditavam nas palavras de seus líderes. Não seja você um dos que vai virtualmente gritar crucifica, crucifica o povo de Deus. Crucifica os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Porque os líderes deste mundo, tanto religiosos como governamentais, eles farão as suas leis e darão os seus decretos para perseguir e destruir o povo que guarda os mandamentos de Deus e que tem a fé em Jesus. E o mundo inteiro vai acabar se unindo a estes líderes religiosos e aos governantes, porque terá medo de não poder comprar e de não poder vender. E por causa deste medo das coisas materiais, por querer ganhar a vida, acabarão perdendo a vida. Que isso não aconteça com você, nem comigo, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. Vamos adiante. O Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E eu lhe peço mais um pouco de tempo e toda a sua atenção para compreendermos estas palavras que o Espírito Santo diz às igrejas. O vencedor, ele não vai sofrer o dano da segunda morte. O que é então a primeira morte? Para sabermos o que é a segunda morte, temos que saber o que é a primeira morte. A primeira morte é aquela a qual o Senhor Deus, no jardim do Éden, quando estava expulsando a Adão e a Eva, sua esposa, por causa de sua transgressão, ele disse que eles estariam voltando ao pó, porque do pó eles foram formados. Esta é a primeira morte. A morte o qual todos os homens da antiguidade passaram.
e a morte o qual muitos dos homens desta geração passarão, exceto aqueles que não morrerem por estarem vivos no momento da volta de Cristo, porque Paulo diz que um segredo ele iria contar aos servos de Deus. Nem todos morreriam, mas alguns seriam transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, quando o tocar da última trombeta. Neste momento, em que os mortos em Cristo, os que morreram a primeira morte, neste momento em que eles ressuscitariam, que seria o momento da primeira ressurreição, aqueles que estivessem vivos, por conta da segunda volta de Cristo, aqueles que estivessem vivos, estes, no momento, no abrir e fechar de olhos, seriam transformados, transladados, receberiam um corpo incorruptível e juntamente com os mortos que ressuscitaram, eles seriam arrebatados aos céus e viveriam eternamente junto com o seu Senhor. A primeira morte é a morte a qual Lázaro havia morrido, a qual Jesus chama de sono. Porque quando Lázaro morreu, Jesus não disse, primeiramente, Lázaro está morto. Mas Jesus disse, Lázaro está dormindo, mas eu vou despertá-lo. Esta é a primeira morte, considerada por Deus como um sono para os justos e até mesmo para os injustos. Porque na primeira morte, o qual Salomão diz que não há conhecimento, não há lembranças do que fazemos na terra, não há projetos, não há trabalho, porque perecem todos os pensamentos. Perecer é morrer completamente, desligar, desfazer, acabou. Esta é a primeira morte, a qual Jesus considera como um sono. Mas esta morte, a primeira, ela não é a morte definitiva, porque a palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo. Bem-aventurado é feliz, feliz e santo. Santo é separado. Feliz e separado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Todos que morrem a primeira morte em Cristo, diz a palavra de Deus no livro do Apocalipse, estes são bem-aventurados, porque quando o Senhor Jesus voltar, de acordo com o que o apóstolo Paulo diz, eles ressuscitarão do seu sono. Porque a primeira morte é como se fosse um sono. Mas quando o Senhor Jesus, de acordo com o que ele disse às irmãs de Lázaro, que em dado momento a voz de Deus seria ouvida e os mortos ressuscitariam. E por isso, os discípulos, as irmãs de Lázaro, as pessoas que estavam ouvindo a Jesus, não precisavam ficar admirados com as ressurreições que o Senhor Jesus fez, porque chegaria um tempo em que ele falaria e todos os mortos ressuscitariam. Os justos para a ressurreição da justiça, do galardão, e os ímpios para a ressurreição da condenação. Então a primeira morte é esta, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, esta a qual as pessoas vão para o túmulo. E no túmulo ficam em estado de consciência, em um sono profundo. Mas bem-aventurados são esses que morrem essa primeira morte crendo em Cristo, porque eles farão parte da primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Preste atenção, o livro do Apocalipse, a palavra de Deus está nos dizendo que tem uma primeira morte e tem uma primeira ressurreição. Sobre esses que ressuscitam pela primeira vez,
a primeira ressurreição que acontece no momento da volta de Cristo, sobre esses a segunda morte não vai ter poder. Pelo contrário, estes que morreram em Cristo e que ressuscitam no momento em que Jesus retorna à terra, esses serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele quantos anos, diz a palavra de Deus? 1000 anos. Devemos compreender, e nestes estudos nós compreenderemos um pouco melhor a respeito destes 1000 anos. Mas a verdade é que todos os que ressuscitam na primeira ressurreição ascenderão aos céus de Deus, e quando eles estiverem nos céus dos céus, eles reinarão com Deus e com Cristo por 1000 anos. E serão sacerdotes de Deus e de Cristo por 1000 anos. Mas o que é então a segunda morte? A segunda morte é a morte do juízo. A segunda morte é verdadeiramente o julgamento dos ímpios. Diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículos 13 e 14. Deu o mar os seus mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, preste atenção nisto. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Meus irmãos, essa teoria de um inferno para sempre a arder e a queimar não é uma doutrina bíblica, não é uma doutrina cristã, mas é uma doutrina católica, apostólica, romana, o qual eles trouxeram do paganismo e qual incutiram no cristianismo. Havia uma doutrina assim de um inferno eterno, a queimar, a destruir, a fazer as pessoas sofrerem por toda a eternidade por causa dos erros que elas cometeram. Mas a doutrina bíblica não é esta. O salmista diz que chegará um tempo em que os ímpios serão todos desfeitos e se desfarão como fumaça. A palavra de Deus nos diz que os ímpios serão como cinzas debaixo dos pés dos santos. E a palavra de Deus aqui no capítulo 20 do Apocalipse, nos versículos 13 e 14, nos mostra que no dia do juízo, o inferno e a morte serão lançadas para dentro do lago de fogo, e essa é a segunda morte. Por isso que a palavra de Deus diz que bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque haverá uma segunda ressurreição. Após os 1000 anos, os quais os remidos estiverem nos céus com Cristo e com Deus, eles descerão novamente a esta terra. Mais para frente entenderemos isso no livro do Apocalipse. O Senhor Jesus, tal como ressuscitou os justos para a ressurreição dos justos, para que eles recebessem o galardão de justos, após os 1000 anos, quando Satanás for solto, será porque Jesus voltará a esta terra. Depois de 1000 anos ele voltará à terra. Neste momento, depois de 1000 anos da primeira ressurreição, então Jesus, voltando a esta terra, ele dará ordens agora para que os ímpios ressuscitem. Quando os ímpios ressuscitarem, então ali será colocado o julgamento, o trono, o juízo será dado sobre todos os ímpios. Eles serão julgados segundo as suas obras. Todos que não fazem parte da primeira ressurreição farão parte da segunda ressurreição. E os que fizerem parte da segunda ressurreição, diz a palavra de Deus, não é uma ressurreição para salvação, mas era uma ressurreição para que então o tribunal mostre qual é o veredito para os pecadores. Porque Deus é justo e ele tem que
mostrar a sua justiça para os ímpios. Porque a palavra de Deus nos diz que haverá um momento em que todo joelho, inclusive o joelho de Satanás e dos seus anjos, se dobrará diante do nosso Deus. É neste momento do juízo, quando o Senhor apresenta para os ímpios as suas obras de injustiça, quando o Senhor mostra os seus pecados, quando o Senhor mostra quantas vezes o Espírito Santo falou aos seus corações, mas eles não quiseram entregar as suas vidas a Deus. O Senhor mostrará tudo isso vividamente para cada ímpio. Todos, inclusive Satanás e os seus anjos, terão que reconhecer que Deus é justo, que Deus pagou o preço e que Deus trabalhou incansavelmente para resgatá-los da condenação eterna. Mas eles endureceram seus corações, eles entraram em rebeldia e permaneceram em rebeldia. Eles não quiseram aceitar a graça de Cristo. As ondas de misericórdia que vinha da parte do Senhor sobre eles, eles rebatiam. E o Senhor mandava novamente essas ondas de misericórdia, e eles rebatiam, até que chegou um momento em que, então, pelo fato de seus corações terem endurecido de tal maneira, essas ondas de misericórdia não mais voltaram para o ímpio. E ele permaneceu rebelde e desceu ao túmulo rebelde. E ainda que se ele tivesse oportunidade de tomar uma decisão de entrar no céu, pelo fato dele ser um rebelde, ele desejaria o céu, mas ele não desejaria ser governado por Deus, não desejaria ser governado e regido pela lei de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor, e as palavras que os ímpios dirão neste momento para o Rei do Universo, que estará em toda a sua glória, em toda a sua majestade, será: justos e verdadeiros são todos os teus juízos, ó Rei dos santos. Neste momento, quando Satanás, os seus anjos e todos os ímpios que foram ressuscitados na segunda ressurreição, neste momento, quando todos confessarem que são pecadores e que Deus é justo, e que todos confessarem que verdadeiramente merecem sobre si o juízo de Deus, neste momento, então, a morte e o inferno, que é a mesma coisa que a morte e a sepultura, todos serão tragados dentro do lago de fogo. Esta terra virará assim uma espécie de um caldeirão de fogo. Ali Satanás, seus anjos, a besta, o falso profeta, o dragão e todos os ímpios serão consumidos. Cada um pagará o preço dos seus próprios pecados, não por toda a eternidade, mas enquanto durar a matéria, enquanto houver pecado para eles pagarem, estarão pagando. É lógico que os que cometeram poucos pecados morrerão mais rápido. Satanás será obrigado a passar muito mais tempo pagando seus pecados, mas a verdade é que a segunda morte, a morte eterna, esta virá sobre todos os rebeldes. Não haverá um inferno eterno a arder, meus irmãos. Deus não seria justo se uma pessoa pecasse 5, 6, 10, 50, 100 anos que seja, e ele tivesse que pagar a eternidade inteira no fogo do inferno. Isso é uma doutrina pagã, a qual Satanás trouxe para a igreja com o fim de desmoralizar o nome de Deus, com o fim de que todos aqueles que estão lá fora olhassem para dentro da igreja e falassem: eu não quero um Deus desse, um Deus injusto, o qual faz com que pessoas que pecaram poucos anos, ou ainda que seja muitos anos, paguem o preço dos seus pecados por toda a eternidade. Essa não é a doutrina bíblica. A doutrina bíblica nos mostra que a segunda morte existirá e todos os ímpios serão destruídos na segunda morte. A morte e o inferno serão tragados pelo lago de fogo. E todos os ímpios se desfarão em fumaça. Diz a palavra do Senhor: não sobrará nem raiz, nem ramos. E eu insisto,
como tenho insistido nos demais estudos. Satanás é a raiz do pecado e os seus seguidores são os ramos. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, eu espero que esse estudo tenha sido proveitoso para você, assim como foi proveitoso para mim. Eu convido você agora a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus, para que assim como os servos fiéis do Senhor no período de Esmirna foram até as últimas consequências por amor a Cristo, se necessário for, que você e eu possamos ir às últimas consequências por amor ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor pelo espírito da profecia, porque temos compreendido a profecia do Apocalipse, temos compreendido a revelação que o Senhor nos deixou por intermédio do seu servo, nosso irmão João. Pedimos, meu Pai, que o Senhor nos conceda o dom da fidelidade, para que sejamos fiéis até a morte, independente da circunstância a qual morreremos, se em paz ou se em tribulação. Dai-nos o verdadeiro Espírito Santo e salva-nos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém. Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, não desista de assistir os estudos, mas continue a voltar, porque mais coisas extraordinárias e profundas nós temos que descobrir no livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Eu aguardo você até o próximo estudo. Até mais.